presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Porque quando a gente chegou aqui, o papai já estava, né? Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Amém. Saúde, igreja, que a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido seja Deus. E não diz 33 anos, amém? Glória a Jesus. 33 glória a Deus. Louvado e engrandecido seja Deus. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais comigo a ti, Jesus. Obras de Deus que nunca obedeci, Deus de segura minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, esconde as sombras, caem nas escuras, e o rosto vendo nada verei. Se chegar à beira desse rio, quero morrer e só atravessar. Com tua mão segura minha vida, sem sobre a morte eu hei de triunfar. Voltar a essência romper, segura bem a minha mão, Senhor. Jesus, oh, leva-me contigo para teu posse, teu eterno amor. Louvado e engrandecido Deus, seja Deus. maravilhoso. Olha o 28, tá? Amém? 28. 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
Quero ler aqui alguns versos do livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, eu quero ler a partir do verso 14 até o verso 17. Tiago 2, do verso 14 ao 17. Agora que eu estou aqui de volta, eu enxergo ali, enxergo aqui, Deus é bom demais. Oi? 2, do verso 14. Glória a Jesus. Verso 14. Isso, até o 17 eu vou fazer essa leitura. Eu vou ler lá para do lado, agora eu preciso enxergar aqui também. Estou enxergando tudo, Deus é bom. Acabou a debilidade, Deus é bom demais. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes deis as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Glória a Deus, glória a Deus. Podem assentar? Como é importante entendermos que Deus criou tudo perfeito. As coisas são como deveriam ser. Porém, com a presença da falha do homem, do pecado, do ser humano, devagarzinho nós vamos perdendo um pouco da noção do que é básico, do que é necessário, principalmente do que é importante. Aqui Tiago está nos dando uma advertência concernente não à prática da fé em si, o ato de você crer, mas ter algum resultado disso. É lógico que eu posso ter muita fé e ver as coisas na minha vida ir muito bem. Isso é importante, isso é bom, isso é inteligência. É você saber crer em Deus e agir. Mas Deus mostra através dessa passagem que o que você tem como um ato de fé não pode se resumir em sua vida. Você não pode se contentar em viver a sua vida bem, tranquila, com abundância, com fartura, com saúde. Você precisa de entender que a sua fé, ela precisa atingir outras pessoas. E a forma disso acontecer não é você levar alguém a crer, não é você falar: creia, Tomás, creia que Deus está contigo. É você olhar e perceber a necessidade do Tomás e fazer o que você pode para que ele possa ter e alcançar mais fé. E muitas das vezes isso depende do nosso recurso, depende da nossa oração, depende da nossa ajuda, depende do nosso auxílio. Hoje o Senhor nos adverte com respeito a isso. Que você tenha fé, que a sua fé te faça mover montes, mas você não pode só se focar nos montes que você precisa mover. Você vai precisar ajudar o seu irmão nas dificuldades, nos montes que ele precisa mover também. É dessa forma que nós vivemos uma vida correta, uma vida verdadeiramente em comunhão. Estamos em um ano que fala muito sobre unidade, as mensagens têm nos levado a essa temática, e nós temos que viver isso. Eu não posso vir para o público pregar a unidade e viver a minha vida exclusivista. Eu não posso vir para a igreja falar sobre união e viver a minha vida de isolamento, e até por que não dizer de contentamento pessoal. E é lógico que Deus me dá o direito de ter o que eu preciso, de me manter com o que eu recebo, mas eu não posso apenas viver para mim. Que você hoje entenda isso, que
que você se empenhe em olhar os santos em suas necessidades. A gente está vendo nessa passagem, né? Comunicar com os santos em suas necessidades, e achamos que nós temos que, quando precisa, chegar e procurar um irmão para pedir ajuda. Na verdade, não é isso que o texto está dizendo. A expressão sua está falando que você tem que olhar e perceber alguém com necessidade e ir até ele. Não esperar que ele venha até você. É lógico que há alguns que ainda conseguem, com aquele pouco de força que possuem, chegar e pedir uma ajuda, um socorro, mas não é sempre assim. Às vezes, você vai ter que estar com uma ligação com o céu muito bem afiada, para que Deus te dê a percepção para ver a necessidade do seu próximo. E nessa percepção, o que Deus quer não é que apenas você ore por ele, mas que estenda a sua mão e ajude, porque isso é a demonstração prática de uma fé viva. Seja um crente cheio de fé, praticando a beneficência, porque isso agrada a Deus. Amém? E assim agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Como é bom, né? Estar na presença do Senhor, né? Glória a Deus. Eu gostaria de estar dando oportunidade para o meu esposo, Diácono Tomás, também, fazer algo do Senhor nesta noite. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja Deus. Aleluia. Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória, Deus de majestade, general de Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. A palavra do nosso pastor Wesley, eu estava aqui meditando nessa palavra. Esse dia o Senhor me deu essa palavra em Romanos 12:13, né? Comunicar com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade, né? Essa palavra, quando o Senhor me deu no 12 aqui, né? Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Foi uma palavra que o Senhor tinha me dado esses dias. Eu ali sem paciência de trabalhar, eu falei, eita Jesus, me dá graça, Senhor. Eu vi essa palavra, eu falei, o Senhor está na direção, né? Glórias a Deus. Atos 3, glória a Deus. 3, glórias a Deus. louvado e engrandecido seja Deus é bom todo o tempo. Louvado seja Deus. A cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias põe à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vindo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos dele, disse, olhai para nós. E olhou para eles, esperando receber dele alguma coisa. E disse Pedro, não temas, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Amém? Glória a Deus. Nós conhecemos essa passagem. Glória a Deus, quando Pedro e João estavam no templo, subindo ao templo ali para orar. Era a hora nona, louvado seja Deus, a qual tinha um coxo ali que desde nascença, desde o ventre da sua mãe materna, ele já se encontrava coxo, né? Quando eles colocaram ali diante do templo ali da porta chamada Formosa, a qual ele se encontrava ali para pedir esmola. Todos que passavam para o templo para orar, ele pedia esmola. Muitos
passava ali não dava nem ousadia para ir. Quando Pedro e João foi passando e viu aquele homem aleijado, coxo, pedindo esmola, fixando os olhos nele e falando: olha para mim, louvado seja Deus. E ele olhando para Pedro e João, fixando os olhos nele, achando que poderia receber ali algo, ou mantimento, ou até mesmo dinheiro. Mas Pedro e João dizendo: ó, não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. É interessante que esses dois homens de Deus, quando falando com a autoridade do Espírito Santo de Deus, muitos já tinham se passado por essa situação, vendo esse coxo, vendo esse homem que se encontrava ali aleijado muitos anos, muito tempo ali na Porta Formosa. Ninguém poderia fazer nada, ou não fazia nada, mas esses homens, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, falando: levanta-te e anda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dois homens que eram cheios do Espírito Santo de Deus, na autoridade do Espírito Santo de Deus, falando ali, e a palavra se cumpriu. Esse homem creu na palavra e ali se levantou e andou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos na nossa vida hoje que muitas das vezes nós passamos por situações que é só Jesus mesmo para trabalhar, só Jesus mesmo ali para fazer algo pela nossa vida. Mas muitas das vezes nós recebemos palavra de ânimo ali, mas muitas das vezes nós desacreditamos do poder de Deus nas nossas vidas. Não sei se é dúvida, não sei se é medo de acreditar, será dele mesmo, será dela mesmo, e muitas das vezes nós perdemos a bênção. A bênção vem até a porta, louvado seja Deus, e muitas das vezes nós deixamos de receber a bênção, e se passa, vai se passando tempo, mas o Senhor Jesus está à porta, a qual Ele mesmo diz: eu estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, eu entrarei. Louvado seja Deus. Momento que Jesus está querendo entrar, e muita gente está com a porta fechada, seu coração fechado, e não quer abrir a porta para o Senhor Jesus. Mas eu creio que nesta noite, louvado seja Deus, através desta palavra que esse cônjuge recebeu, essa palavra que Pedro e João declarou sobre a vida dele, ele recebeu e recebeu a vitória em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam ao Senhor. Amém.
lugar. Eu creio, Jesus. E Deus está aqui, Deus está presente neste lugar, para nos dar vitória, para nos dar cura, nos dar libertação, né? Derramar unção sobre as nossas vidas, né? E nós devemos estar nessa noite com o nosso coração alegre, por estar aqui na presença do Senhor, né? Porque muitos gostariam, mas não tiveram a oportunidade. E nós estamos tendo a oportunidade de poder louvar ao Senhor, de ser grato a Ele, né? Por mais um dia, por mais uma oportunidade, né? Porque muitos aí serão têm dado a oportunidade, mas as pessoas têm rejeitado, né? Infelizmente, né? Mas nós glorificamos a este Deus, né? Porque o nosso Deus, Ele é tremendo, né? Eu gostaria de estar dando a oportunidade para o nosso diácono Jaziel, amém? Está adorando ao Senhor nesta noite em nome de Jesus. E nós vamos tirar nossos dízimos de oferta para a casa do Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja Deus. Deus maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, nessa paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estou mais uma vez aqui, vim falar contigo. Apenas olhar para você, seu rosto sofrido. Seus olhos refletem tristeza, ver e tanto chorar. Caminha ele na vida, sem saber onde chegar. Para que eu te escuto, pode contar comigo. Sinceramente eu quero orar por você. Chega de correr ferido, com essa dor no teu peito. Saiba pra tudo tem jeito.
Eu aprendi a dizer
com a nossa missionária Cícera, é noite de bênção e noite de vitória. Você já saiu da tua casa, você já é mais que vitorioso, porque você não está no forró, você não está no samba, você não está em qualquer outro lugar, você está fazendo aquilo que é da vontade de Deus, como disse o salmista Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Já era motivo de você glorificar, já é motivo de você glorificar. Mas nós, na última quarta-feira, nós estávamos aqui, aí o pastor Gênesis falou assim: não esquece de saudar os que assistem de longe, amém? Como é que a igreja vai dizer? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, amém? E você que assiste de longe, vai assistir hoje à noite, vai assistir amanhã com mensagem matutina. Deus tem uma palavra para mim, tem uma palavra para você também, amém? Eu desde já, minha esposa estava mais cansada porque ela trabalhou hoje estava folgada, estava descansando, né? Mas aí ela estava com uma dor nas pernas e quis ficar em casa. Eu falei: amém, né? Vamos fazer a obra de Deus, né? Todos bem sabemos que o nosso pastor Reinaldo está em viagem, nosso pastor Gênesis também está cuidando da saúde, também não pôde estar por aqui, que a igreja possa estar orando pela vida do nosso pastor Gênesis, né? Mas está aqui na minha retaguarda o nosso diácono Tomás, nosso pastor Wesley, né? E eu, pela misericórdia de Deus, o Senhor escolheu para essa noite ser o mensageiro, amém? Teria outros, mas nesta noite Deus quis usar eu e você, e nós iremos ouvir a voz do Senhor através da sua palavra, que se encontra no livro de Mateus, e o seu capítulo é o 14. De antemão também, né? Estou debaixo da graça do meu pastor Luiz Ishihara, né? Que congrega lá no Jardim Lírio. Os irmãos já sabem muito bem, né? Mas quantos recebem a paz do meu pastor Luiz? Amém. Glória a Jesus, Deus é fiel. Amém? Livro de Mateus, o seu capítulo é o 14, a partir do verso 22. Livro de Mateus, o seu capítulo é o 14, a partir do verso 22, que diz assim a palavra do Senhor: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiu para o barco, acalmou o vento. Amém? Somente esses versículos da palavra do Senhor Jesus. É um texto que é bem conhecido diante dos irmãos. Agora a Bíblia vai relatar que Jesus anda por cima do mar, né? Eu confesso, irmãos, que eu vou ser bem breve nessa oportunidade, mas com certeza o Senhor Jesus há de falar conosco nesta noite. Amém? Essa passagem já estava no meu coração. Eu tinha feito essa leitura lá no meu trabalho e Deus colocou grandemente essa passagem no meu coração com
como a Bíblia diz, versículo 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Jesus chega nos seus discípulos e fala com eles: olha, está vendo essa multidão? Eu vou despedir a multidão, mas enquanto eu despeço a multidão, vocês entram no barco e vai para o outro lado, e aí os seus discípulos obedecem a Jesus. Os discípulos estão em obediência ao nosso Deus. Aí você vai ver que Jesus, no versículo 23, a Bíblia continua dizendo: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Meu Deus falou tanto comigo nesse versículo, irmão. Sabe o que está acontecendo aqui? Que o Jesus, que é o próprio Deus, Jesus, que é o próprio Deus, depois de despedir aquela multidão, ele sobe no monte para orar à parte. Em outras traduções, a Bíblia vai falar que ele sobe no monte para orar sozinho, só ele e Deus. Aí lá vai uma pergunta de Deus para mim e para ti nesta noite: e por que tu não tem tempo de falar com Deus? Se o próprio Jesus, sendo o próprio Deus, ia falar com Deus. Olha aí. Se você for ver, tem outras passagens que Jesus ele ora. Por exemplo, quando ele foi ser batizado, ele orou, não é? Quando ele foi escolher os discípulos, ele também orou. E nós? Bem sabemos nós que a oração ela é a chave da... A igreja está aí, glória a Jesus. A oração é a chave da vitória. Se você já sabe qual é a chave da vitória, por que tu não usa a chave da vitória? Você já sabe qual é o elemento que você precisa para ser vitorioso. É a oração. É a oração. Jesus ele sobe ao monte a fim de orar, só ele e Deus. Aí o Senhor vai me levar lá no livro de Mateus, no seu capítulo 6, aonde vai ter a oração do Pai Nosso, né? Mas Jesus vai falar assim: ó, entra para o seu quarto, fecha a porta e o Deus que está em secreto te ouvirá. Tá? É você quem? É você e Deus. Olha Jesus orando sozinho. Tem certo tipo de momento, irmãos, que nós vamos orar em grupo. Tem certo tipo de momento que nós iremos orar em família. Mas tem certo tipo de momento que é só você e Deus. É seu propósito com Deus. É seu propósito com Deus. Aí você vai ver que Jesus ora, né? Está aqui o pastor Wesley, pastor Wesley, todo dia de manhã, 6 horas da manhã, a oração, já fica a dica para você que está assistindo de longe, todo dia de manhã, 6 horas, tem a oração da primeira hora, o nosso pastor Wesley, está lá, todo dia a oração. Irmãos, a oração é a chave da vitória. Você vai ver que Jesus, ele ora, despede a multidão e ora. E já chegada a tarde, estava ele só. Versículo 23, estava ele só. Você vai ver que Jesus estava só. E aí a Bíblia vai dizer o quê? No versículo 24: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha aí, irmãos, Deus falou grandemente também comigo nesse versículo. Quem é que estava debaixo da ordenança de Deus? Os discípulos. Os discípulos não estavam na ordenança de Deus. Deus não mandou eles entrar no barco, não mandou eles passar lá para o outro lado. Mas agora o que está acontecendo com eles? Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmãos, Jesus é bom o tempo todo, mas também nós temos que ter maturidade, que tem hora que na nossa vida nós iremos passar por luto. Não é porque nós estamos com Jesus que nós somos super crente, não.
Nós iremos passar por essas batalhas. Eles estavam debaixo da ordenança de Jesus e o vento era o contrário. Eles estavam sendo açoitados pela zona. O versículo 25 vai dizer: mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. A quarta vigília da noite, irmãos, e eu estava meditando e pesquisando, a primeira vigília ela começava do nascer do sol até 9 horas da manhã. Da 9 horas da manhã até meia-noite era a segunda vigília. Da meia-noite até as 3 da manhã era a terceira vigília. Então a quarta vigília é de que hora? Das 3 da manhã até o nascer do sol. Imagine a luta tremenda que esses discípulos não estavam passando dentro daquele mar, dentro do barco, açoitado pelas ondas, mas eles estavam debaixo da ordenança de Deus. O seu barco pode estar até balançando, o seu barco pode até, o vento está batendo, a água entrando, mas se você estiver debaixo da ordenança de Deus, o seu barco não vai virar não. Mas é necessário estar debaixo da ordenança de Deus. E aí você vai ver que Jesus, ele veio andando por cima do mar, não é? Jesus então não está no barco. Já no livro de Mateus, o seu capítulo 8, versículo 23, tem um outro texto que a Bíblia vai falar que Jesus apazigua a tempestade, não é? Você vai ver que no versículo 23 diz: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele porém estava dormindo. Você viu que vai dar dois textos diferentes um do outro. Um, Jesus está fora do mar e os discípulos estão na ordenança de Jesus, mas no vento era ao contrário, o açoite das ondas era grande. Nesse aqui, Jesus estava no barco, mas tinha vento, tinha tempestade, tinha luta. Irmão, tem uma hora que nós iremos passar por enfermidade, nós iremos passar por dificuldade financeira, nós iremos passar por dificuldade no nosso relacionamento, mas Jesus está conosco. Não é porque você está passando por luta, por batalha, que Jesus não está contigo, não. Talvez o Senhor Jesus ainda não falou, não te deu a tua resposta, mas Ele está contigo. Você vai ver que aqui Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. Já no outro, Jesus não estava nem no barco, mas estava todo mundo debaixo da ordenança de Deus. Você vai ver que nesse texto da qual nós vemos, Jesus entra no barco, os discípulos seguem, eles estão seguindo a Jesus, não é? Mas só que interessante que no versículo 25 de Mateus 8, a Bíblia vai dizer: e os discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereçamos. Olha aí, irmãos. Jesus subiu o monte para orar, e agora você está vendo que os discípulos orando: Senhor, tem misericórdia de nós, a luta está grande, essa enfermidade aqui nos sara, eu já fui no médico, Senhor, preciso de uma porta de emprego. Você está vendo que eles aqui estão clamando, eles vão até Jesus e acorda Jesus. Muitas das vezes, irmãos, sabe o que acontece? Deus falou grandemente comigo nessa passagem, é que nós precisamos mudar nossas atitudes. Precisamos mudar nossa atitude. Você vai ver que o nosso pastor Wesley, ele já falou de fé esta noite, e já falou que muitas das vezes, né, tem uns irmãos que estão necessitados, mas tem aqueles irmãos que, por exemplo, já é mais fácil a comunicação, ele tem coragem de chegar até o irmão e falar: não, eu estou precisando dessa situação. Né? E aí nós vamos lá, né, para misericórdia de Deus, abençoamos. Já tem irmão que é mais tímido, ele não vai chegar até nós, não é? E aí você vai ver que é nosso dever ir até esse irmão e perguntar: e aí, irmão, como é que está? Talvez ele fique acanhado e não vai nem falar o que está acontecendo, mas é Deus na tua vida e você vai abençoar ele. Mas você vai ver aqui, sabe o que acontece? É necessário nós termos uma outra atitude.
Você vai ver que o mar estava revolto contra os discípulos. Eles resolvem acordar o Senhor. Eles tiveram uma atitude, né? Aqui já começa diferente também, mas Pedro ele tem uma outra atitude. Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Estava todo mundo achando que era um fantasma, mas Pedro falou: peraí, eu tenho que ter uma atitude diferente. Se é tu, Jesus, deixa eu ir contigo por cima das águas. E Jesus vai falar: vem. E Pedro vai, irmãos. E a Bíblia vai dizer que Pedro desce do barco. Pedro desce do barco. Interessante, irmão, que quando estava todo mundo ali desesperado, acharam que era um fantasma, o próprio Jesus falou logo dizendo: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Sabe o que Deus colocou no meu coração nesta noite para dizer para a igreja? Você está passando por uma luta? Tem de bom ânimo. Está passando por uma prova? Tem de bom ânimo. Porque se você está passando, é porque sou eu, Deus Todo-Poderoso, que estou te levando, eu estou trabalhando. Você vai vencer em nome do Senhor Jesus. O Senhor está contigo. Tem de bom ânimo. No versículo que eu gosto muito de citar é esse, irmão. Livro de João, o seu capítulo 11. Livro de João, o seu capítulo 11 e o versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Se Jesus já te prometeu, fica na bênção, irmão. Obedeça que nem esses discípulos. O mar está revolto, a luta está grande. Fica na brecha da oração. Não te tenho dito que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Irmão, você não vai ver outra coisa não. Você vai ver a glória de Deus na tua vida, irmãos. Na tua vida. É tremenda essa palavra. É tremenda, irmãos. Nós vamos ver é a glória de Deus na nossa vida. Quem era você antes? Quem te viu e quem te vê? A minha sogra tem o costume de olhar para mim muitas das vezes, né, que nós moramos no meu quintal, e ela olha para mim: quem era você, né, Nelson? Eu falei: pois é, quem é? Quem é? Mas o Jesus que me libertou, que me salvou, me transformou, é o mesmo Deus que te salvou, que te libertou, que te curou, que vai salvar a tua família, que vai curar a tua família, que vai te entregar a tua vitória. É o mesmo Deus. Deus, Ele é fiel, irmãos. E aí é interessante que Pedro desce do mar, não é? Só que interessante que Pedro ele começa andar por cima das águas. Muitas das vezes o povo, né, fala de Pedro, fala da ignorância de Pedro, fala disso, fala daquilo de Pedro. Mas se você for entender pela palavra de Deus, só teve dois homens que andou por cima das águas: Jesus e Pedro. O homem ele furou a bolha, irmãos. Ele saiu de dentro da bolha e falou: eu vou viver ao sobrenatural. Mas ele começou a viver o sobrenatural, sabe como, irmãos? Quando ele começou a andar por cima das águas, focado em Jesus. Enquanto você estiver focado em Jesus, você vai estar vivendo o sobrenatural de Deus. Nada vai te faltar, nada vai te abalar, nada vai te derrubar, porque você está focado em Jesus. Quer viver o sobrenatural de Deus? Foca em Jesus. O foco é Jesus. A Bíblia vai dizer que uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós confiamos no Deus que tudo pode. Confiamos nesse Deus. Esse Deus tudo pode. Esse Deus tem o costume de dizer: nunca perdeu, nunca perde e nunca perderá nenhuma batalha. Pô, irmão, se você está no time de Deus,
Pedro está vivendo o sobrenatural de Deus. Aí a Bíblia vai dizer, versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, chamou, dizendo: Senhor, salva-me. Olha que interessante, irmãos, que Pedro está vivendo o sobrenatural de Deus. E você já até escutou essas passagens, alguém pregando sobre isso, né? Quando o vento bate nele, ele perde o foco de Jesus, não é? Mas eu faço uma pergunta aqui para a igreja: o que é que poderia matar Pedro? Era o vento ou era o mar? O que é que poderia matar Pedro? Era o vento ou era o mar? Era o mar, porque ele poderia morrer afogado. Era assim? Esse vento vai vir, irmão, mas não vai te derrubar, não, irmão. Esse vento ele vai vir só para passar, vai só passar. É um vento que passa na nossa vida, irmão, que é necessário nós estarmos na presença de Deus. É necessário, porque tem pessoas, nós bem sabemos, irmão, que se ganhar muito, não vai estar mais na presença de Deus. Se ganhar muito, não vai estar mais na presença de Deus. Se tiver um carro bom, já não vai estar mais na presença de Deus. Se tiver uma casa boa, já não vai estar mais na presença de Deus. Se tiver um bom emprego, ganhando melhorzinho, já não. Hoje é sexta-feira, mas eu marquei com as amigas, com os colegas do trabalho, e eu vou para o restaurante. Já não vai estar mais na presença de Deus. Então Deus sabe o que está fazendo na minha e na sua vida, irmãos. Iremos passar por luta, iremos passar por prova, mas em todas essas provas, o Senhor Jesus está conosco. O interessante é que quando nós entramos numa prova, o interessante é quando Satanás nos coloca na prova, mas o interessante é que quando Jesus coloca na prova, ele mesmo se responsabiliza. Quarta-feira eu ministrei aqui referente a viúva de Serepta. Você vai ver que Jesus, o Deus Todo-Poderoso, manda Elias ir para a casa da viúva de Serepta, a qual ela só tinha um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija, não é? Já pensou aí, irmãos? Pensa aí. E Deus falou que Elias ia ser sustentado por aquela viúva. Mas se a viúva não tinha nem para ela, mas sabe o que eu quero dizer para os irmãos aqui? Se Deus falou, irmão, acabou-se. Pode o inferno todo se tremer, se balançar, pular, Satanás rodar. Se Deus falou, vai cumprir, porque Ele é Deus. Não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus falou, está dito, irmão. Deus falou, está dito. Né? Se você está passando por essa prova, fica na mesa, fica na oração, porque esse vento vai passar. Vai passar. Só que aí nós continuamos a leitura, que eu já estou quase encerrando. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, olha aí, por que duvidaste? Olha aí, irmãos. Já foi falado às vezes aqui através do nosso diácono Tomás, às vezes é dele, às vezes é muito grande, mas nós acabamos ficando com aquela última palavra ali, ó. Por que duvidaste? Por que tu duvida, irmão, do poder de Deus? Não é? Ontem nós estávamos lá no Jardim Líder, né? E a irmã citou o versículo, eu não me recordo muito bem, mas eu me lembro que ela falava que as águas é do tamanho, aliás, é menor do que a mão de Deus. Imagina aí, irmãos, a mão de Deus, e olha o tamanho do oceano. A água ainda não cabe na mão de Deus. A água de todo mundo ainda não cabe na mão de Deus. A água de todo mundo ainda não cabe na mão de Deus. Olha o tamanho do teu Deus, irmão. E por que tu duvida? Por que tu duvida? A água do planeta não cabe na mão dele, irmão. É pouco demais. A água do mundo todo ainda é pouco o tamanho da mão do nosso Deus, irmão. Deus
é grande, mas só que muitas das vezes, né? Homem de pequena fé. Já foi falado de fé aqui nesta noite, não é assim? Muitas das vezes o que falta em nós é fé, é acreditar que nós iremos viver o sobrenatural de Deus, que nós não possamos, irmãos, estar duvidando. Se Deus falou, pronto, é acreditar e pronto, acabou. Não é? Eu vou dar um testemunho bem rapidinho aqui. Lá no meu serviço, tem um rapaz lá que eu trabalho na área da segurança, e tem um rapaz que ele vive me perseguindo, vive me perseguindo. Antes, ele que me rendia, né? E aí, eu entregava a guarita para ele, todo organizado, tudo limpinho e tudo mais. Aí, uma certa vez, a minha esposa foi fazer uma diária lá no serviço, né? A faxina. E aí, quando deu fé, eu saí às 18 horas. E aí, fiquei conversando aí com a minha esposa, que todo mundo lá na empresa sai às 17 horas. E aí, minha esposa, para não perder a carona, ficou conversando comigo lá, né? E aí, tá, quando vai, eu olhei a senhora e falei: eita, meu amor, 17h30. Eu tenho que limpar a guarita. Faz assim, limpa aqui embaixo, que eu vou limpar lá em cima. Não é? Aí eu fui limpar lá em cima, minha esposa limpou embaixo. Quando deu fé, fomos embora para casa, passei o plantão para ele. Quando chegou mais tarde, eu em casa, tinha acabado de chegar em casa, o meu patrão me ligou, dizendo que ele estava reclamando, que eu estava entregando a guarita toda suja para ele. Olha aí, e a minha esposa já logo gritou logo: esse rapaz está mentindo, que se fui eu que limpei, como é que entregou sujo? E aí tudo bem, aí passou. Aí o que aconteceu? Trocou, ele trabalhou 2 plantão, para agora eu render ele. Não é? Eu render ele. Toda vida que eu chego lá, irmãos, ele não fala nada. Eu dou um bom dia para ele não fala nada. Ele não fala nada. Nem me responde bom dia. A única coisa que ele fala, sem novidade. Não está sem novidade. Só que da última vez, o sem novidade tinha pulado uns caras lá e tinha roubado as tintas. Olha o sem novidade. E aí eu fiquei naquela, né? Aí tudo bem. Aí eu fui, trabalhei 2 plantões para o rapaz para não poder ficar de fora, né? Aí tudo bem, aí eu fui e rendi ele. Só que como ele não fala comigo, eu também não falei com ele, né? Aí fui lá, fiz a roupa, estava tudo maravilha, sem novidade. O Senhor Jesus me guardou naquele plantão. Cheguei, entreguei do meu carro e fui embora. Aí ele foi lá e ligou para o patrão: olha, o Nelson não nem falou comigo, nem boa tarde me deu. Está vendo como é que é? Aí quando deu fé, o patrão veio mandar mensagem para mim. Eu falei, aí ele falou assim: ó, o patrão falou assim: da próxima vez que se eu for necessário eu ir aí na empresa, eu vou trocar os 2 de posto. Aí eu olhei e Deus já colocou logo no meu coração: quem abriu a porta fui eu. Eu falei para ele: ó, tu é o dono da empresa, não é? Você pode me trocar de posto, você pode me trocar de horário, mas se for a vontade de Deus, você pode até me mandar embora, porque quem me abriu as portas foi o Deus Todo-Poderoso. Mano, nós temos que ficar na brecha da oração. Pode o Satanás se levantar contra nós, não devemos duvidar, devemos somente acreditar. Amém? As palmas louva e exalta Jesus para a honra e a glória de Deus. Amém? Glória a Deus, né? Deus, ele é fiel, né? Você precisa de orar, eu vou contar aqui um testemunho rapidinho. Eu estava ali e ouvi nessa pregação sobre o mar, né? E o Senhor me fez lembrar, né? Do livramento muito grande que Deus deu no começo da semana dos nossos filhos, né? O Gabriel e o Kaique. E o Senhor já tinha me avisado, porque o Senhor ele sempre avisa quando Ele está dando um livramento. E aí, eu sei que eu tive um sonho de domingo para segunda, e nesse sonho eu estava tipo na beirada de uma piscina. Só que quando eu olhava para o lado, eu tinha uma piscina, era como se fossem 2 piscinas em uma só.
E eu pegava um pouquinho da água e jogava para outra piscina. Eu falava assim, eu vou ter que juntar as duas águas para o Gabriel não se afogar. E eu começava com um potinho de água de uma piscina e pôr na outra para ficar por igual. Só que eu não, até aí eu achei que foi só um sonho e não levei nem em consideração nada. Quando foi no domingo à noite, os meninos falaram assim, mãe, vamos viajar para a praia? Todo mundo. Aí eu falei, não filho, eu não vou. Ele falou assim, mãe, eu estou de férias. Tem 2 anos que eu estou tentando tirar férias, 2 anos que eu estou tentando sair com você, você nunca vai. Eu falei, então vamos. E a gente foi para a praia. Fui eu, Tomás, o filho dele, a minha filha, o meu ex-marido, com a esposa dele. Foi todo mundo. E aí a gente estava lá. E a gente avisa, às vezes Deus avisa antes e a gente, e ele tinha avisado que daí ia dar um grande livramento. E os meninos brincando na água, começou muito para longe. E aí eu fui e falei assim para o Kaique, vem mais para cá, não brinca com a natureza, entendeu? Eu sei nadar, mas eu sei nadar. Falei, amém. Aí depois eu só vi os meninos sair branco de dentro da água, os 2. E aí ele olhou para mim e falou assim, mãe, eu morri e vivi de novo. Eu quase não voltei. Aí eu peguei e falei assim, mas por que, Kaique? E ele, porque eu estava nadando, mas eu estava sentindo a areia. Foi do nada. A areia sumiu dos meus pés. Eu comecei a nadar, mas eu não me vi mais contra a força da água. E eu só olhei para o lado, eu só vi o Gabriel do lado. Eu falei, Gabriel, me dá a mão e me puxa. Sabe como eles brincando, né? Gabriel olhou para ele e achou que era brincadeira. E nisso ele falou assim, não estou brincando, me puxa. Porque ele falou que estava lutando contra a água e a água puxando ele para baixo. E aí Gabriel foi e disse que pegou na mão dele. Só que quando Gabriel foi para puxar ele, que Gabriel começou a nadar, Gabriel falou que cadê o chão? Ele falou que ele, pronto, ficou os 2 ali. E Gabriel tentando puxar Kaique, porque Kaique já não tinha força, mas com a força da água. Mas para a vitória do nome do Senhor, um conseguiu pegar a mão do outro e acabou tirando o outro da água, né? E eu falei, Jesus amado, né? O inimigo luta com força logo pela vida dos 2 filhos, né? Porque eu falei para ele, sabe o que é isso? Falta de obediência. Falta de ouvir. Porque Deus ele avisa, pai e mãe avisa, e às vezes a gente fala, mas eu sei fazer, é do meu jeito. Não, mas eu consigo. A gente nada consegue se não for a mão de Deus. E se não fosse a mão de Deus ali, essa hora teria perdido os 2, né? E foi grande o livramento do Senhor dos nossos filhos, né? Graças a Deus. Amém? Desde que eu agradeço a oportunidade, o pastor Wesley está orando e dando terra. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esse livramento. E é isso mesmo. Tudo com muito cuidado. Amém. Bom, os aqui já foram dados. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E sempre possamos desejar obedecer ao Senhor, como na mensagem hoje. Quando você está debaixo da orientação do Senhor, pode ir tranquilo, que até o vento contrário está fazendo parte do propósito do Senhor. Amém? E que a gente possa entender isso. Pai, obrigado. Te agradecemos por tudo que temos visto e ouvido nesse local. Agora pedimos que nos despeça da tua paz, nos dando, Pai querido, um final de semana abençoado. Tudo que foi anunciado, cada programação que possa estar na direção e que sempre nos corações haja um desejo sincero de te oferecer o nosso culto racional. Seja assim hoje conosco, eu te louvo, obrigado por tudo e já te agradeço. Em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós e com todo o povo de Deus na terra. E quem crê, diga amém. Deus abençoe.